Deus, na sua infinita graça, nos abençoe. Nos conceda mais um dia para fazermos aquilo que é bom, fazermos aquilo que é correto. Conversão, mudar de direção. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no verso 19, Pedro, no seu discurso no templo, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Bem, o homem, ele é enganado por si mesmo, ele pode ser enganado por si mesmo, pelo seu próximo, pelo seu próprio coração. Ele pode chegar ao ponto de pensar que arrependeu, se converteu e nada disso ter lhe acontecido. Mas como pode uma coisa desta? Porque o nosso coração, ele deve ser vigiado. Que o nosso coração, ele não está acima, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, só porque nós cantamos, porque nós oramos, e muitas vezes temos visões, pessoas têm visões, e pensam que isto é o suficiente, mas não é o suficiente. Tem que haver um perfeito, genuíno, verdadeiro arrependimento para se haver uma perfeita, uma genuína conversão. Porque, do contrário, nós estaremos simplesmente pensando, porque às vezes choramos e nós nos arrependemos. Às vezes podemos ter apenas um remorso, um sentimento de culpa e não um verdadeiro arrependimento. Muitas das vezes nós apenas começamos e antes de recebermos realmente aquilo que nós precisamos para vencer a nós mesmos, os nossos sentimentos, nós pensamos que já somos alguma coisa. Mas queremos tomar aqui duas ocasiões, fatos acontecidos no Velho Testamento. O primeiro nós encontramos no segundo livro dos Reis, no capítulo 13, no verso 14 a seguir. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Disse-lhe Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. A mão de Eliseu estava sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente, e ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira.
e ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os ciros. Tu ferirás os ciros em Afec até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E o rei as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Parou. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias tê-la ferido, então terias derrotado os sírios até os consumir. Mas agora só 3 vezes ferirás os sírios. Bem, às vezes você pode pensar, mas o que tem isso a ver com a minha vida? Bom, eu venço uma batalha hoje e posso imaginar, já sou um salvo. Você está no caminho. Eu venço outra manhã contra mim mesmo, vencer a minha carne, os meus desejos. Agora, quantas batalhas terei eu que lutar para vencer os meus sentimentos, os meus desejos? Eu venço uma hoje e já estou dizendo, já estou achando que estou alguma coisa. Mas de repente, quando menos espero, eu estou naquela mesma situação, naquele mesmo pecado, naquela mesma coisa maligna, praticando o mesmo ato, vivendo aquela mesma vida mesquinha, que eu já tinha pensado que a tinha vencido. Estou praticando aqueles mesmos atos aos quais eu pensei que tinha vencido aquela carne. Estou lutando contra a própria palavra de Deus. Só 3 vezes você feriu. Eliseu então se indignou muito com aquele homem. Você deveria ter ferido 5 ou 6 vezes. Então terias derrotado os sírios até os consumir. Mas agora só 3 vezes ferirás os sírios. É até quando eu terei que lutar contra mim? Até quando? Até quando eu ainda estiver com sentimentos humanos, pensando que sou alguma coisa, que posso alguma coisa, que sou melhor do que alguém, eu estou simplesmente perdendo cada batalha. Cada vez que eu deixo ser alvejado por um sentimento maligno, por uma cobiça, por um espírito de adultério, eu estou simplesmente perdendo mais uma batalha para a carne. Aquele rei não pôde vencer por completamente os sírios, porque ele teria que ter ferido a terra mais vezes. Mas ele pensou, só aqui está bom. O crente às vezes pensa, já está bom, eu já estou melhor um pouquinho. Ainda vou continuar com algumas coisinhas do mundo. A irmã pode pensar, ainda vou continuar com alguns costumes do mundo. Mas não, a vitória tem que ser completa, ela tem que ser plena. Muitas das vezes nós podemos pensar
porque choramos, nós nos arrependemos. Mas logo na frente, as mesmas práticas do erro. Praticando aquelas mesmas coisas às quais repugnamos. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 26, muito conhecido, a história da perseguição do rei Saul contra Davi. Mas, meus amados irmãos, e Saul implacavelmente perseguia Davi. E ele chorava quando Davi lhe poupava a vida. Veja o verso 21 do capítulo 26 de 1 Samuel. Quando então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Certamente procedi como um louco e errei grandissimamente. Ele chorou, ele lamentou, e parecia que ele estava arrependido. Ele chegou a dizer: certamente procedi como um louco e errei grandissimamente. Mas não, ele estava ainda disposto a fazer o mal a Davi. Então Deus conhecia todas as coisas lá dentro do coração de Saul, lá dentro do coração de Davi. E Davi então lhe disse: eis aqui a lança do rei, venha cá um dos moços e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. O Senhor te entregou hoje nas minhas mãos, mas eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Então Davi, aí no capítulo 27, ele decide: melhor ir para os filisteus, porque cedo ou mais tarde Saul me pegará e ele não deixará, não terá misericórdia de mim. O melhor que eu faço é para escapar para a terra dos filisteus. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, um dia ainda perecerei pela mão de Saul. Aquelas lágrimas de Saul não eram verdadeiras. Se ele tivesse a oportunidade, ele mataria. Naquela hora ali era simplesmente como que a cobra que troca de pele, mas conservam suas picadas mortais. Ó, meus irmãos, o arrependimento, ele deve ser lá do profundo do coração. E a pessoa, quando arrepende realmente dos seus atos pecaminosos, ele não mais permanece naquela prática. Mas acontece que quase todos querem Cristo como seu Salvador, todavia o recusam como seu Senhor. Recebem seus benefícios, querem os seus benefícios, mas não se submetem às suas leis. Mas ouça uma coisa: nós não podemos separar uma coisa da outra. Nós não podemos separar o que Deus ajuntou. O arrependimento, a conversão genuínos levam o homem e a mulher a afastarem-se das velhas práticas do pecado. Eles mudam a sua vida,
porque aí então eles recebem o Senhor não apenas como seu Salvador, mas também como seu Senhor. Recebem os seus benefícios, sim, mas também se submetem às suas leis, à sua vontade, porque uma coisa está ligada à outra. A bênção está ligada à obediência às leis do Senhor. Não podemos separar aquilo que Deus ajuntou. Eu rogo ao Senhor, através de sua graça, que nos ajude, que abençoe a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, e dê entendimento para buscarem este verdadeiro arrependimento, esta verdadeira conversão, a ter o Senhor não apenas como Salvador, como apenas curador, benfeitor, mas também como o seu Senhor. Não nos esqueçamos disso. Devemos nos submeter à sua vontade, às suas leis. Então, nós estaremos recebendo as suas bênçãos. Não podemos separar o que Deus ajuntou, mas que Ele una o nosso coração ao temor de sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.